E vamos com o terceiro vídeo no canal do Lessa nesta segunda-feira agitada, véspera de jogo decisivo, e temos muitas notícias, uma notícia exclusiva, você vai saber aqui neste vídeo o tempo de contrato que o Fluminense ofereceu para o Fábio e mais detalhes dessa negociação. O Fluminense está definido para o jogo de amanhã pelo técnico Fernando Diniz, Marcelo fora, vem aí Diogo Barbosa, e o Marcelo foi destaque nos jornais espanhóis depois da vitória sobre o Palmeiras, numa reportagem que envolve o Endrick, um conflito ali de um encontro de gerações, né? Um que fez história no Real Madrid e o outro que poderá fazer. Vou trazer aqui esses detalhes para vocês. Então não esqueça de deixar o like e se inscrever aqui no canal do Lessa, compartilhe os vídeos aí do canal, dessa forma você me ajuda, não custa nada e já dá uma força gigantesca. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Vamos lá, preparação encerrada, o treino foi hoje pela manhã no CT Carlos Castilho e não tem muita surpresa, como a gente já esperava, Diogo Barbosa será o substituto de Marcelo na lateral esquerda, Marcelo suspenso, foi expulso no primeiro jogo, aquela expulsão que gerou tanta polêmica, Diogo Barbosa vai ser titular e eu sinceramente estou bem tranquilo quanto a isso, não sei vocês, mas o desempenho do Diogo Barbosa até aqui é animador. Ele aproveitou todas as oportunidades que ele teve, desde a estreia contra o Curitiba, e foi muito bem nesse jogo de ida contra o Argentino Júnior, inclusive sofreu a falta que originou a expulsão do goleiro Ares. Então eu estou numa expectativa bem positiva para ver o Diogo Barbosa como titular amanhã num jogo de muita importância. Ele está feliz, ele está confortável, está à vontade, está confiante, e isso é fundamental para todo e qualquer jogador. É óbvio que o Marcelo ele pertence a uma outra prateleira de atleta, não tem como, o cara é sinistro, né, o nível dele, ele é muito acima da média do que temos aqui. Então não adianta também esperar do Diogo Barbosa o que a gente espera do Marcelo, mas aquele feijão com arroz bem feito, bem temperado, sabe? Eu acho que isso dá para esperar do Diogo Barbosa, tanto que ele possa ter um bom jogo amanhã. No mais, Felipe Melo voltando à zaga, como esperado, é o que eu falei para vocês lá atrás, a minha sensação sempre foi essa transição, se é aquela, enfim, se é que é uma ideia já firmada na cabeça do Diniz, do Felipe Melo para o Marlon, ela não vai ser tão simples assim. Chegar e tirar o Felipe Melo é um jogador da confiança do Diniz. Tem moral, é líder, aquela coisa toda que vai além do desempenho técnico. Né? Aí a gente pode discutir se é bom, se é ruim, mas é um fato. Então, por isso, o Marlon vai ter que esperar a oportunidade dele. E o Felipe Melo vai seguir como titular, assim como o Lima. A gente vem contestando muito a questão do Lima, de que ele não está tendo um bom desempenho como segundo volante, que o Martinelli poderia ter uma chance ali, eu concordo totalmente. Acho que isso já poderia ter acontecido, porque o Lima, de fato, ele vem tendo uma sequência ruim, apesar de que ele entrou muito bem contra o Palmeiras, mas numa situação diferente, com mais liberdade ali no meio, fazendo essa função, ele não tem ido bem. Mas o Diniz, aparentemente, confia muito no Lima também, e é um jogador para ele importante, e ele vai insistir. Mais uma vez, ao que tudo indica, pelo menos foi o que o GE informou mais cedo. Então vamos aguardar para ver, mas enfim, a gente não deve ter mais surpresas em relação ao time titular. O Fluminense deve jogar com Fábio, Samuel Xavier, Nilo, Felipe Melo e Diogo Barbosa, André, Lima e Ganso, John Ares, Keno e Germancano. E amanhã pela manhã, claro, pré-jogo aqui no canal do Lessa com todos os detalhes de Fluminense e Argentino Júnior. E aqui uma matéria bem interessante, é uma publicação do Diário AS e do Marca, os dois, na verdade. Eles fizeram uma reportagem sobre o encontro entre Marcelo e Endrick, encontro de gerações, o Endrick indo para o Real Madrid, Marcelo que fez uma história, ídolo absoluto lá no Real Madrid, e foi bem interessante observar essa ótica, que não foi muito destacada por aqui, né? E a análise deles foi que, foi óbvio, né, que o Endrick fez um jogo bem apagado, não teve destaque nessa partida. Diz aqui que um jogo muito físico, que não ajudou o Endrick a mostrar seu repertório. Em alguns momentos o brasileiro se perdeu, não participou das jogadas de ataque do seu time. Seus números são um reflexo claro do seu desempenho, já que tocou 17 vezes na bola, não chutou a gol e falhou em 3 tentativas de drible. Já Marcelo teve atuação marcante, tanto no ataque quanto na defesa. O ex-jogador do Real Madrid criou 2 chances e deu 4 passes decisivos para os companheiros. Ele também venceu 4 dos 5 duelos defensivos e não cometeu faltas durante a partida, que os números do Marcelo na partida.
E aí, mais detalhes, Eric sempre segue trabalhando para conquistar uma vaga no time titular do Palmeiras. E lembrando que ele não tinha atuado nos últimos 3 jogos, ele não tinha entrado em campo. Diz aqui que o Palmeiras está trabalhando conscientemente a questão do Endrick, dando poucos minutos, sem queimar um jogador que acaba de estrear na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Marca também falou sobre esse jogo. Endrick, a joia brasileira que o Real Madrid espera no ano que vem. Começa pressionado, esfrega os ombros, nada mais e nada menos que Marcelo, um dos defensores históricos daquele que será seu novo clube. Curiosa luta de gerações no templo do futebol Maracanã. Bacana isso, né? Endrick voltou ao time após 3 jogos seguidos, sem atuar, enquanto Marcelo se recupera bem da marca psicológica deixada pela fatídica lesão sofrida pelo Luciano Sanches na Copa Libertadores. Essa tradução aqui no Google, por isso ela não é perfeita. Clima do Palmeiras aqui, da equipe, após o jogo era de tristeza pela derrota e pela expulsão do auxiliar do Abel, João Martins, saiu de campo dizendo que o jogo estava condicionado. Ele fez em referência à nova função do técnico Fernando Diniz, técnico rival, que agora também tem contrato com a CBF. Ninguém falou na zona mista a pedido do clube. Endrick deixou o estádio de cabeça baixa. Cara, essa suposição aqui de que o jogo estava condicionado por causa do Diniz foi uma relação que eu não vi ninguém fazendo por aqui, sinceramente. E eles fizeram enfim, eles levaram a coisa por esse lado. E também não dá para descartar. O auxiliar do Palmeiras estivesse insinuando isso. Então é mais uma coisinha que pode surgir com o passar do tempo. Vamos supor que haja uma benevolência maior, coisa que eu não acredito, dos árbitros com o Diniz. Aí vou falar, só porque é o técnico da seleção, só porque está na CBF. Ainda tem mais essa. É um ponto de vista que eu, sinceramente, não tinha nem pensado. Né? E eles trouxeram nessa matéria aí do Marca, mas interessante, Marcelo sendo exaltado lá na Espanha e nesse confronto aí com o Endrick. Resumindo, o menino Endrick ficou no bolso do vovô Marcelo. E para a gente fechar, uma informação exclusiva aqui sobre o goleiro Fábio, que mais cedo eu trouxe aqui a informação, publicação do GE hoje pela manhã, que o Fábio recebeu uma proposta para renovar contrato com o Fluminense. E eu apurei o tempo de contrato que o clube ofereceu ao Fábio. Um novo vínculo até 2025, final de 2025. Na verdade, a prorrogação desse contrato que vai até o final deste ano, ou seja, mais 2 temporadas além desse segundo semestre. O Fábio poderia encerrar a carreira no Fluminense com 45 anos. É um negócio impressionante, não há como negar. E a ideia é essa. Eu posso dizer para vocês que está tudo muito bem encaminhado. O Fábio gostou muito da proposta feita pelo Fluminense, muito. Então, a tendência, até porque agora tem jogo da Libertadores, a tendência é de que tudo seja resolvido em breve, muito em breve. Tá? A oferta agradou e ele tem esse desejo de seguir no clube e fatalmente se aposentar com a camisa tricolor aos 45 anos. É um projeto a médio prazo, até porque não tem como ser a longo prazo devido à idade do Fábio, mas é incrível o que esse cara tá fazendo. É o Buffon do futebol brasileiro, verdade é essa, para mim, pelo menos. E aos 42 anos, vai fazer 43, o cara simplesmente não dá sinais de que vai ter uma queda de rendimento devido à idade. Ele entrega um desempenho de garoto, e isso dá ao Fluminense a tranquilidade de oferecer esse contrato maior, até para se proteger de um possível assédio do Cruzeiro. O Ronaldo Fenômeno abriu as portas para ele encerrar a carreira por lá. Então, com esse contrato, sacramento de uma vez por todas, o Fábio assinando, ele vai encerrar a carreira no Fluminense. Acho que é muito justo por tudo que ele vem fazendo. Eu não vejo porque ter temor, porque o Fábio ele vai ter um aumento salarial, inclusive, né, como acontece em toda renovação de contrato, ele vai ter um aumento salarial. Ele chegou com um salário muito abaixo do que ele ganhava no Cruzeiro antes. Então ele vai ter esse aumento. E a intenção do Fluminense já é pensar no futuro, na transição, em quem vai ser o substituto do Fábio. Né? E o Fábio vai ajudar nessa transição. Então, nada indica para a gente que ano que vem ele vai ter uma queda brusca de desempenho. Então a gente aposta em mais uma temporada, pelo menos em alto nível do Fábio. Depois, com mais um ano de contrato, caso ele comece a sentir mais os efeitos da idade, ele já pode ser uma liderança importante dentro do elenco para ajudar nessa transição para o novo goleiro. E querendo ou não, mesmo que ele vá para o banco, eventualmente, hoje é difícil imaginar isso, mas a idade não tem como, a idade chega. Você tem um goleiraço desse nível, desse tamanho no seu elenco, ali no banco.
Se o Fluminense encontrar um substituto. Vai depender de muito de como vai ser o Fábio no ano que vem, a gente não tem como prever. Então, acho que o Fluminense acerta nesse movimento, garante a permanência do jogador que hoje é o grande goleiro do futebol brasileiro, ao lado do Lucas Perry do Botafogo, do próprio Everton do Palmeiras, não tem dúvida nenhuma sobre isso. A regularidade absurda, é difícil, muito difícil você ver o Fábio falhar. Então, o Fluminense, para mim, acerta nesse movimento. Todos os detalhes estão sendo discutidos, acertados, e em breve o Fábio, se nada, né, enfim, de surpreendente acontecer nesses próximos dias, o Fábio vai assinar essa prorrogação de contrato com o Fluminense até o final de 2025 e, portanto, depois se aposentar com a camisa tricolor. Se o Fábio conquista uma Libertadores, amigo, é ídolo, não tem como, né? Assim como boa parte dos jogadores que fazem parte hoje do elenco do Flu. É isso, galera. O que vocês acharam dessa provável renovação do Fábio? Deixem nos comentários. A diretoria acertou, não acertou? Enfim, larga o dedo nos comentários, no like, se inscreva no canal e amanhã de manhã pré-jogo com tudo sobre Fluminense e Argentinos Júnior. Decisão Copa Libertadores. Tamo junto.